dessa casa. Entendo que a iniciativa privada tem maior capacidade de mobilidade e, como esse é um setor que já foi dito aqui estratégico, nós precisamos cada vez fomentar e dar vazão para que a gente possa ter retorno desse investimento, principalmente no que se refere ao distrito industrial, com ganho de competitividade. O meu questionamento, enquanto concessionária e com essa perspectiva da privatização, é no seguinte sentido. Vossa Excelência coloca que o gás consumido pela iniciativa privada, que não é dirigido à produção de energia, ele tem um custo, ou seja, um lucro maior para a empresa, de 10 vezes mais. E nós somos sabedores da necessidade de nós mudarmos essa matriz energética, até porque isso seria uma própria contradição do governo federal, quando aponta o programa Luz para Todos nas comunidades rurais, e nós temos inúmeras comunidades isoladas. Um estado que tem, em média, 6.500 comunidades, um sistema, acredito que único, com um nível de isolamento, e não permite a instalação de matrizes geradoras a partir do óleo diesel, justamente por comprometer a política do governo federal. Somos sabedores dessa pactuação desse valor, feita lá atrás. Meu questionamento seria o seguinte: em função de atender municípios do interior do Estado, e que a energia é um gargalo, vide os grandes municípios, vide a necessidade de nós estruturarmos portos, agroindústria, muitas vezes até o setor de telefonia reclama como um dos causadores do não atendimento a contento da clientela é a falta de energia. Qual é o questionamento? Ao amadurecer a troca da matriz de óleo, diesel para gás, se isso é possível, levando-se em consideração um valor diferenciado e atualizado de mercado para atender determinados municípios do estado do Amazonas e tendo como fonte o gás. Esse é um questionamento. O outro questionamento é que hoje a Cigás, que num tempo não tão distante, tinha uma produção, diria que tímida, pequena de gás, hoje está passando aí a casa dos 4 milhões de metros cúbicos de gás. Qual é a expectativa da empresa, tendo em vista a expansão para o polo industrial da Zona Franca de Manaus? Nessa mesma perspectiva, nós teríamos condições, neste modelo de concessão, de trabalhar na pesquisa, abrir o campo da pesquisa, em parceria com as instituições locais, seja a UEA, o FAM, mas também outras instituições, para que nós pudéssemos, não só com a preocupação da questão ambiental, mas também da economia, e é um modal que nós dependemos muito, que é o transporte fluvial, seja de cargas ou de passageiros. Nós temos hoje, deputado Luiz Castro, mais de 30 mil embarcações registradas no estado do Amazonas. Se nós poderíamos trabalhar também com a perspectiva de mudar, em vez do consumo de óleo diesel, para o consumo a gás. Isso eu não tenho dúvida, deputado Marco Rota, que causaria um impacto positivo na redução do preço da passagem, como também no custo do transporte de frete, que é tão importante para a população que está no interior do estado, bem como para que a gente possa melhorar o nível de competitividade do modelo da Zona Franca de Manaus. Então, eu faço esse questionamento se é possível, neste modelo de concessão, também trabalhar da necessidade do investimento em pesquisa e com a perspectiva de nós mudarmos e termos alternativa para o empresário, para aquele conglomerado que tiver interesse de mudar, seja para o transporte de mercadoria, de balsas e de outros produtos agrícolas, insumos agrícolas, mas também de passageiro que tivesse esse interesse da mudança da matriz. E o outro questionamento é se dentro dessa pactuação
e não é a primeira vez que a senhoria traz esse assunto a essa casa, que é o atraso do repasse por parte do sistema Eletrobras, né? Quais são as medidas possíveis em relação a isso? Tendo em vista que o discurso do governo federal e a prática tem uma distância, e não é pequena, né? Porque já era, até da época da previsão da construção do gasoduto pelo esse consórcio, de nós termos as matrizes aqui na cidade de Manaus para mudar. E o que a gente vê é que a Amazonas Energia ainda está em fase de construção para concluir este projeto no sentido de consolidar a matriz de gás em substituição à matriz do óleo. Então, esse questionamento vem no seguinte sentido: para que a gente possa não só atender os municípios que Vossa Senhoria traz aqui, né, tendo em vista que houve uma mudança e o município de Manacapuru e Quari ficou de ser realizada uma licitação para ver qual é a empresa que vai explorar e poder atender a nível de energia elétrica esses dois municípios. E se a empresa, né, e Vossa Senhoria como presidente da empresa, nessa perspectiva que vislumbra o crescimento, e eu recordo-me muito bem quando Vossa Senhoria colocou aqui que a questão da matriz energética não necessariamente aquilo que está posto para produzir necessariamente será consumido, mas fica aí trabalhando-se com uma reserva para determinadas eventualidades. Com a interligação do Linhão de Tucuruí, tendo em vista a necessidade crescente e a perspectiva do crescimento econômico, mesmo tímido do Brasil, aponta para uma demanda cada vez maior da necessidade de energia que os investimentos realizados no Brasil não acompanham, se este crescimento levará em conta e se temos condições de fornecer energia, não só de absorver essa energia do Linhão de Tucuruí, mas também de comercializar energia a partir do gás natural do Amazonas. Era esse questionamento e, antecipadamente, agradeço a presença de Vossa Excelência nessa casa. Eu vou começar por trás, a questão do Linhão. O Linhão não oferece nenhum risco para a Cigás. Como Vossa Excelência sabe, o sistema de energia do Brasil ele funciona por despachos, né? Então, a energia mais barata, menos poluente, e depois as que se seguem. O gás não é a menos poluente, mas é uma das menos poluentes e também uma de custo mais barato. Então, o Estado do Amazonas vai receber energia do Linhão, mas produzindo energia pode revender para o Sistema Nacional. Quer dizer, isso pode ser despachado ou pode ficar em backup, em reserva. Então, a Cigás não tem nenhuma perda de receita com relação a isso, até porque os contratos asseguram o recebimento, se ele for em dia, independentemente do despacho da energia, do fornecimento do gás. Então, a possibilidade realmente é real. Eu interligo isso com a questão do interior. Qual é o ponto ideal? Era que todos os equipamentos da Amazonas Energia no interior e na capital já estivessem transformados, convertidos, porque há gás para ser consumido. E a Cigás tem condições de fazê-lo. No interior, demandaria um projeto um pouco mais complexo, porque nós teríamos que imaginar meios de transporte para levar o gás liquefeito, por exemplo. Mas é possível, né? Não há esse impedimento diante da tecnologia hoje. Assim como se leva o diesel, se levaria o gás em estado líquido. Isso demanda um esforço que não depende da Cigás, né? Depende do governo federal e do governo do Estado. Esse seria um esforço para realmente tomar a iniciativa de mudar a matriz energética do Estado. É isso que eu lhe digo. E eu não estou aqui, até porque entendam a minha posição como presidente da empresa, né? Não sou deputado, já fui. O pacto do governo federal com os governos locais para a mudança da matriz energética foi muito importante para o Estado? Foi. Construir o gasoduto? Foi. Apesar do preço do gasoduto, que quase inviabiliza o preço do gás. Mas foi importante.
Só que os ajustes para essa coisa se transformar numa realidade mais rápida é que não estão sendo feitos na medida mais adequada. Então, por exemplo, esses atrasos em relação ao pagamento da Cigás, a não conversão, a falta de uma definição para o que se fazer com o gás em relação ao interior, para que não fique apenas em relação aos municípios que estão na calha, o que fazer com o gás de Silves, né? E outros. Então, esta definição política ficou muito na teoria, faltou um pouco mais de pragmatismo, é como eu lhe respondo. Com relação à expectativa nossa, deputado Sidney Leite, a Cigás acha sim, pelos nossos números, independentemente do que ocorra em relação ao pagamento da Eletrobras Amazonas Energia. Nós acreditamos no mercado interno. Como eu lhe disse no início, se nós vendermos 1 milhão de metros cúbicos para o setor não térmico, nós vamos transformar a Cigás em 3 Cigás em termos de número. Já que com os 500 mil, nós já transformaremos a Cigás em 2 Cigás. Então, não nos impõe medo os atrasos. É claro que nós não gostamos dos atrasos, né? Mas o futuro em médio prazo da Cigás é de não depender disso. Até porque, como ele disse, o gás seria muito melhor utilizado, pelo menos uma parte dele, para deslocar do setor térmico e ir para o setor industrial, ou comercial, ou residencial. É como a empresa se viabilizaria mais rápido. São essas as considerações. Eminente deputado Luiz Castro. Saudar o ex-deputado Lino Xistro, que já presidiu esta Casa Legislativa, e vemos como positiva a sua disposição para